Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar do terceiro princípio do Solid, que é o Liskov Substitution, ou substituição de Liskov. E o que ele nos diz é que um objeto em um programa, ele deve poder ser substituído por qualquer instância de seus subtipos, de forma que ele não altere a corretude do programa. Ou seja, se eu tenho um programa que utiliza uma instância de B, por exemplo, eu devo poder substituir essa instância de B por qualquer instância de outra classe que herde de B. E o programa deve continuar funcionando da mesma forma. O princípio em si ele é bem simples, porém existem alguns detalhes que podem passar desapercebidos. Então, basicamente, o que ele fala, em outras palavras, é que todos os objetos das subclasses devem se comportar da mesma maneira da superclasse. E aí, se você pensar em termos do contrato que nós temos entre quando a gente faz uma herança, é ele que vai meio que determinar o comportamento, né? Através desse contrato, que nada mais são do que os métodos públicos, suas restrições, e até aí parece ser muito simples de manter o comportamento, porém, quando você pensa nas mudanças de estados e o que acontece como consequência disso, manter esse comportamento pode não parecer tão claro, ou, como eu posso falar, pode ser que você acabe não percebendo que está mudando um pouco o comportamento, porque você tem a impressão de que ao herdar e implementar os mesmos métodos, você já está garantido isso. E isso não é verdade. Então, existem algumas dicas aqui que podem ajudar você a verificar se está mantendo, se você está aderente a esse princípio ou não, comparando os métodos. Então, olhando entre os métodos originais da superclasse e os da subclasse, então, para que você mantenha a aderência a esse princípio, eles podem sim ter implementações diferentes, faz todo sentido, já que as subclasses são classes mais específicas, porém ela tem que manter o comportamento da superclasse. E essa palavra comportamento aqui é que é um pouco, bastante abrangente aqui, e complica. Mas, por exemplo, quando eu olho para os tipos dos argumentos, os métodos sobrescritos eles podem manter o mesmo tipo, ou podem pegar um tipo mais amplo, mais abrangente, por exemplo. Tem que ser se eu recebo um objeto do tipo X no método original, eu tenho que no método sobrescrito, eu posso receber um objeto do tipo Y que X herda de Y, ou seja, estou um tipo de argumento mais amplo. Por quê? Porque dessa forma eu garanto que todo argumento aceito pelo meu método sobrescrito também vai ser aceito pelo método original. E se eu fizesse o contrário, eu colocasse um método no meu método sobrescrito, um objeto mais restritivo, aí não valeria o contrário. Eu não conseguiria passar esse objeto, todo objeto que o método original, eu não conseguiria passar como argumento para o método sobrescrito. E uma coisa que vocês têm que entender aqui é que esse princípio ele é válido para qualquer linguagem de programação. No caso do Java, por exemplo, você nem consegue ferir esse que eu estou falando agora dos tipos dos argumentos. O compilador reclama, mas para outras linguagens isso pode ser possível. Então tenha em mente que isso não é sobre Java, isso é sobre programação orientada a objetos. Então, alguns princípios são mais fáceis de ser quebrados em outras linguagens devido à forma como elas são construídas. Quando eu olho para o tipo de retorno, é o contrário. O retorno do método sobrescrito ele pode ser mais restritivo, justamente porque, se for mais restritivo, ele vai funcionar como o retorno do método da superclasse. Caso contrário, ele já quebraria. E, como a gente tinha visto quando eu falei de exceções, o método sobrescrito ele pode lançar menos exceções, ou se ele for lançar a mesma quantidade, essas exceções têm que ser mais restritivas. Então, eu não posso lançar uma exceção que está acima na hierarquia de herança da exceção que é lançada
no meu método original. Mas isso o Java reclama também. Esses são alguns indicadores de que seu método está aderindo ou não ao princípio de substituição de Liskov. Porém, o que pega aqui, o que é mais difícil de captar olhando o código, é justamente o que está em destaque aqui. A subclasse não deve permitir mudança de estado que a superclasse não permite. Isso que não é tão fácil de olhar para o método e ter a certeza. Então, um exemplo bem simples, suponho que eu tenho a minha classe conta, ela não permite que o saldo seja negativo. E aí você faz uma subclasse que permite, porque seja lá porque você quer botar um cheque especial, alguma coisa. Mas isso fere o princípio de substituição de Liskov, porque você está adicionando um comportamento na subclasse que não pode acontecer na superclasse. Então você pode ter lá os métodos implementados todos bonitinhos, seguindo essas dicas que eu passei aqui, mas assim você vai estar ferindo o princípio, já que você está permitindo um elemento da subclasse ter uma mudança de estado que não acontece na superclasse. E por conta disso pode ser que você venha quebrar o sistema. Então agora a gente vai ver um exemplo em código novamente, de um código com problema em relação a esse princípio, que não está aderente a esse princípio, e a gente vai refatorar para que ele passe a estar aderente. Então vamos lá. Nesse nosso exemplo, nós temos aqui uma classe abstrata chamada conta e possui dois métodos, depositar e o sacar. Ambos recebem a quantia, que é um big decimal, que é um número. Olhando aqui o nosso serviço saque, ele recebe uma conta e ao chamar o sacar, ele chama o sacar da conta. E aqui eu tenho um método main que por enquanto vai ficar comentado. O código do jeito que está, ele não fere o princípio da substituição de Liskov, até porque só tem uma classe. Mas vamos supor que eu quisesse criar uma nova classe aqui, chamada conta sem liquidez. Que essa conta, ela teria como característica não permitir o saque enquanto estiver fora do vencimento. Então, vou criar um método chamado vencimento. Método não, um atributo do tipo data. E aqui eu vou criar um construtor que recebe essa data e essa conta implementa a minha interface com. Implementa não, gente, na verdade. Então, por conta disso, eu tenho que adicionar os dois métodos. Vamos supor que o método depositar está funcionando. O método sacar teria uma particularidade aqui. Eu teria que pegar a data atual e comparar com o vencimento. Se o vencimento vier depois, eu não posso sacar. Então aqui eu poderia lançar uma exceção. Então aqui eu vou colocar essa operation not support exception, veja que vai dar erro, mas eu vou só escrever a frase aqui. Não é possível sacar antes do vencimento. Aqui ele vai dar erro porque essa é uma operação checada, uma exception checada, então eu tenho que adicionar na assinatura do método. Porém, ó, ele está falando aqui que a classe de cima não tem essa exceção. Então pode ver que se eu for olhar aqui, ele alterou aqui. Só que eu não quero isso. Então veja como eu tinha falado no vídeo, que o Java não permite, ó, ele está vendo dar o erro aqui. Não permite, ele já ajuda a manter o princípio de substituição de Liskov. Mas eu vou alterar aqui para continuar burlando. Então, aqui eu vou lançar uma. Deixa eu ver aqui. Todas essas são de runtime.
Vou colocar ligar o state exception. As contas. Então, ele não vai exigir que eu lance. E aqui no meu método main agora, eu vou tentar realizar um saque. Para a gente ver o que acontece. E o que nós temos é que, obviamente, lançou a exceção. Então, o que eu poderia fazer aqui era alterar a hierarquia de classe. Então, aqui na minha classe conta, eu vou tirar o método sacar aqui. Eu vou introduzir uma nova classe, a conta com liquidez. E ela sim estende de conta e permite a realização do saque. Então, a minha conta sem liquidez ia perder esse método, sem problema nenhum. E o meu serviço de saque, ele receberia uma conta com liquidez. Dessa forma, ele poderia sacar aqui. Obviamente, o que eu precisaria fazer também aqui, mas classe dela tem que ser abstrata, obviamente. Eu teria que alterar aqui é que o serviço agora precisaria receber uma conta com liquidez. E nesse momento eu não tenho nenhuma classe que eu possa instanciar com liquidez, né? Porque eu coloquei ela como uma classe abstrata. Vou reclamar que não foi inicializada. Mas enfim, com essa implementação, qualquer classe que herdasse de conta com liquidez, estendesse conta com liquidez, atenderia o princípio de Liskov. Qualquer lugar aqui, em todo canto do serviço de saque, que eu substituísse com instância de liquidez, eu conto com liquidez, funcionaria diferente do que tinha antes. Então, espero que tenha ficado claro. E vamos para o próximo princípio.